Olá, bom dia, bem-vindo à TV Ematra. Hoje vamos falar sobre as bancas examinadoras para ingresso na carreira de juiz do trabalho. Conosco aqui, nosso convidado, o juiz do Superior Tribunal do Trabalho, Augusto César Leite de Carvalho. Ele tem grande experiência em bancas examinadoras. É uma grande satisfação, um prazer tê-lo conosco aqui, ministro. Prazer é todo meu. Satisfação estar aqui hoje no lançamento de um programa aqui na Ematra 9. Perfeitamente, o prazer é nosso. E antes de qualquer coisa, antes de entrevistarmos o ministro, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Ematra Paraná. Fique com o vídeo. É o mundo das novas tecnologias e dos espaços de comunicação. A cada dia devemos buscar, trocar e organizar informações para transformar em conhecimento. Conteúdo de qualidade, recursos avançados, linguagem moderna e alta tecnologia. Assim é a Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, a Ematra. Localizada no centro de Curitiba, a Ematra possui excelente infraestrutura, com auditórios climatizados, equipados com sistema de áudio e vídeo e acesso à internet. A Ematra é a mais tradicional instituição de ensino preparatório para ingresso na carreira da Magistratura Federal do Trabalho. Desde 1998, oferece cursos preparatórios de grande sucesso, que já aprovaram alunos em concursos realizados em diversas regiões do Brasil. No corpo docente, professores reconhecidos em todo o país. São cursos presenciais e de ensino à distância. Entre os presenciais está o tradicional curso preparatório para ingresso por concurso público na carreira de juiz do trabalho. E também o curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Material, Processual e Previdenciário, em conjunto com as faculdades integradas do Brasil. As novas formas de aprender requerem novas formas de ensinar, e a Ematra está preparada para isso. No ambiente virtual de aprendizagem, a Ematra oferece excelência na qualificação do ensino. É o curso preparatório para concursos públicos da carreira da Magistratura do Trabalho, realizado por Educação à Distância. A tradição da Escola de Magistrados do Paraná ao alcance de todos, a todo momento e em qualquer lugar. O aluno acessa o conteúdo das aulas e tem à disposição material didático qualificado de forma imediata, sem perder tempo. Além disso, a Ematra também oferece transmissões ao vivo com a participação de professores convidados de renome nacional que discutem e oferecem novos conhecimentos aos alunos. Assim é a Ematra. Referência em ensino de excelência e credibilidade com qualidade e tecnologia. O ministro Augusto César, do TST, é sergipano e foi um dos ministros mais jovens a assumir o Tribunal Superior do Trabalho, com apenas 40 anos, não é, ministro? Na verdade, com 46 anos. Perfeito, um pouco mais. Um pouco mais, é verdade. Em 2009. 2009. O senhor, com essa sua experiência em bancas examinadoras, nos dê uma visão do que a banca espera dos candidatos à carreira de juiz do trabalho. Olha, eu penso que, na verdade, nós não podemos padronizar qual a expectativa das bancas, porque é evidente que a formação da banca diz muito sobre o modo como ela imagina seja o mais adequado para a avaliação dos candidatos no concurso de juiz. O que eu percebo hoje é uma certa necessidade de se combinar, de se casar aquilo que as escolas judiciais estão esperando de um juiz do trabalho, de um juiz que cuida das causas sociais, com essa formação que antecede o concurso e que, de alguma forma, precisa estar atrelada a essa expectativa.
Então, o juiz do trabalho não é um juiz que pode se apegar a fórmulas silogísticas, formais, em que ele se apegue demasiadamente ao mero dogmatismo jurídico. Ele precisa perceber que ele está a apreciar causas que, na sua essência, na sua projeção social, envolve o drama humano, o drama social, o drama ambiental, e que, de alguma forma, exige um homem e uma mulher sensíveis a dramaticidade dessa causa. Eu penso que no direito do trabalho, mais do que em qualquer outro ramo jurídico, se exige muito mais a experiência do que a lógica, muito mais essa sensibilidade do que aquelas fórmulas, né, que têm muito a ver com certo tecnicismo tradicionalmente exigido em concursos de juiz, mas que precisa de alguma forma ser superado para que nós tenhamos juízes cônscios da sua responsabilidade social. Ministro, a Justiça do Trabalho, ela permite ou exige do magistrado um contato direto com as partes. Isto também ajuda a definir essa sensibilidade e aprimorar essa sensibilidade a que o senhor se refere? Eu penso que sim, eu penso que por isso mesmo o juiz é que tem a função mais relevante em toda a pirâmide, né, em que se compõe a Justiça do Trabalho, é certamente o juiz de primeiro grau. É aquele que tem interlocução direta com as partes, é aquele que sente as partes. Essa expressão sensorial, a manifestação das partes ali ao vivo, né, com todo o colorido do drama social que estão vivenciando, isso é fundamental. É evidente que as cortes regionais e o Tribunal Superior do Trabalho como corte uniformizadora têm um papel relevante na medida em que criam uma certa harmonia para esse sistema. Mas a função do juiz de primeiro grau é a de relatar no processo, de retratar tudo aquilo que está percebendo e que faz daquela causa singular uma causa que necessariamente se diferencia de um padrão de comportamento a que normalmente nós aderimos como juízes, né, como magistrados. Perfeito. Ministro, precisamos interromper um instante, porque a repórter Carla Santi está no ambiente da festa que comemora hoje os 15 anos da EMATRA Paraná. Carla, com você. Bom dia, Hernani. Juízes e professores estão reunidos na sede da Associação dos Magistrados do Trabalho da Nona Região para celebrar o aniversário da EMATRA. O evento também marca o lançamento do primeiro curso preparatório à distância da escola. E é justamente sobre essa inovação que eu converso agora com o presidente da AMATRA 9, o juiz Fabrício Nogueira. Doutor Fabrício, nos fale um pouco sobre essa novidade. Bom dia. Há 15 anos, a EMATRA 9 é referência nos cursos de preparação para concurso para a magistratura do trabalho. A partir dessa experiência, nós há 3 anos estamos acalentando o sonho de fazer o lançamento de um curso à distância. Fizemos no ano passado e neste ano algumas experiências com cursos pockets, cursos menores, e que avaliamos que tivemos um grande sucesso. Em razão disso, desenvolvemos para este ano, para que o ano que vem a gente possa expandir de forma nacional os nossos cursos de preparação para a magistratura, um curso de ensino à distância. Esse curso foi gestado na nossa diretoria, pelo nosso diretor cultural, pelo coordenador dos cursos de ensino à distância, e hoje, aproveitando os 15 anos da EMATRA, nós vamos fazer o lançamento do curso e comemorar os 15 anos de convivência com a sociedade, distribuindo ensino de excelência no Estado. Obrigada, doutor Fabrício. Voltamos ao estúdio. Ministro, além do direito do trabalho, o que um candidato ao concurso da magistratura trabalhista precisa saber de cor e salteado? De cor e salteado ele precisa conhecer, ter conhecimentos básicos em relação a todas as disciplinas jurídicas, aos ramos do direito. Eu diria que esse conhecimento vai ser testado naquela primeira prova, naquela prova objetiva.
evidentemente que essa prova objetiva tem essa finalidade de peneirar, né, de certa medida, permitir que nós tenhamos candidatos mais fortes, né, a partir da prova discursiva. Isso pode, eventualmente, eliminar do certame alguns bons candidatos, mas é uma fórmula prática de tentar resolver. Então, ele precisa, sim, hoje, né, ter conhecimentos em direito constitucional. Hoje, o nosso direito do trabalho ele está ungido por esses princípios constitucionais, pelos direitos fundamentais. Ele precisa ter conhecimento bom e interessado a respeito dos direitos da personalidade. O nosso Código Civil de 2002, ele nos trouxe uma nova regência para os direitos da personalidade que interfere diretamente na relação entre o capital e o trabalho. Ele precisa perceber que o processo do trabalho hoje, mais do que antes, deve estar atrelado a essas mudanças que ocorreram no processo civil e que emprestam efetividade ao processo civil mais do que as fórmulas que tradicionalmente utilizamos no processo do trabalho, que sempre foi um processo de vanguarda, mas hoje nós, de alguma forma, devemos nos render à evidência de que o processo civil, nesse sentido da efetividade, da celeridade, avançou mais. Enfim, além de, evidentemente, ter conhecimentos em outras áreas do direito, direito penal, direito administrativo, direito tributário, porque, de alguma forma, o juiz do trabalho não trata apenas do direito material do trabalho, do direito processual do trabalho. O candidato, porém, ele vai se revelar mesmo a partir da prova discursiva. Eu penso que há uma mudança de perspectiva a partir da prova discursiva, porque aí agora sim ele vai dizer quem é propriamente esse candidato, né? O que é que se pode esperar dele. Perfeito. Ministro, já voltamos a este tema. Eu vou pedir à repórter Carla Santin, diretamente do evento que comemora os 15 anos da Imatra Paraná, para que ela nos traga mais um convidado. Carla, pronta aí? Ministro, a questão o senhor falou no direito constitucional. Esses jovens que estão fazendo o concurso hoje, talvez não tenham vivido o Brasil de antes da Constituição. Como é que o senhor vê essa nova comunicação entre o Estado e o cidadão que foi gerado pela Constituição de 88? A Constituição de 88 tem um conteúdo extremamente rico. Por quê? Porque, primeiro, ela é uma Constituição garantista. Ela segue na linha da Constituição italiana, francesa, da Constituição espanhola, da Constituição portuguesa. E, além disso, ela é recheada de direitos fundamentais, princípios, como eu falei há pouco, o princípio da dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho. E, sobretudo, no seu artigo 225, ela se contextualiza numa nova realidade em que o direito ambiental, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como essencial à sadia qualidade de vida, como um direito transgeracional, ele aparece muito claro e ele se irradia por todo o sistema constitucional. O juiz do trabalho hoje não pode estar dissociado desse novo panorama jurídico que se abriu a partir da normatividade de todos esses princípios e esses direitos que estão assegurados na Constituição de 88. Perfeitamente. Agora sim, Carla, com você. Oi? Ao meu lado está o diretor da Imatra, o juiz Luciano Coelho, que tem a principal dica para quem quer ser um juiz do trabalho. Olha, a principal dica é a perseverança no estudo, conhecer muito bem a profissão, saber equilibrar o estudo com a preparação, inclusive psicológica, procurar conversar com professores e orientadores que já passaram no concurso, buscar informações
acerca de provas anteriores, verificar o que geralmente está mais sendo discutido nos tribunais, sempre estar, vamos dizer assim, antenado com a matéria. Dessa forma, o aluno vai estar sempre muito bem preparado e sempre no caminho para o concurso, mas usar este caminho e perseverar, porque nem sempre o aluno vai passar no primeiro, no segundo, no terceiro concurso. As pessoas têm que fazer vários concursos, muitas vezes, mas se ela souber e for isso que ela quer mesmo, ela com certeza vai ser aprovada. Obrigada, doutor Luciano. Hernani, é com você. Muito bem. Olha, nós estamos aqui nessa transmissão da Ematra TV. Para você que conectou agora, nós estamos com o ministro Augusto César, do Superior Tribunal do Trabalho, falando sobre o ingresso na carreira de juiz do trabalho através dos cursos preparatórios que a Ematra promove. Ministro, o que o senhor acha desta nova tecnologia aplicada aos cursos preparatórios? A tecnologia que vai fazer com que o aluno possa estudar à distância e já de uma certa forma também, eu encaminho uma pergunta subsequente. Qual o conhecimento que um juiz do trabalho precisa ter hoje do processo virtual? Muito bem. Primeiro, eu penso que os cursos à distância, eles chegaram com uma potencialidade extraordinária. Eu sou muito favorável à implementação, ao desenvolvimento dos cursos à distância, porque me parece que eles democratizam esse conhecimento jurídico na medida em que permitem uma acessibilidade maior. Isso pode ser aproveitado, evidentemente, pelos virtuais candidatos. Em relação ao processo eletrônico, me parece que ele tem algumas facetas que são bem interessantes. Primeiro que nós passamos a tratar de autos que não são mais autos físicos e por isso não precisam mais ser transportados com todo o inconveniente, o desconforto que eventualmente isso significa. É certo que nós todos, principalmente aqueles que vivenciaram os autos físicos, como eu, tem sempre uma tendência, eu a tenho, de preferir pegar no papel, na folha, etc. Mas não há dúvida de que há uma certa praticidade, uma extraordinária praticidade que é proporcionada pelos autos eletrônicos. Agora, o processo eletrônico, ele cria algumas novidades no processo judicial que, com o tempo, nós vamos ter que administrar bem essa coisa. Por exemplo, não demorará muito para que um juiz traga à sua sentença alguns hiperlinks que façam com que o contexto daquele drama social que ele está julgando venha aos autos, né, com um clique sobre aquele link que fará com que os interlocutores processuais possam, as partes, enfim, os advogados, possam ter acesso a uma realidade muito maior do que aquela que está monocromática ali nos autos físicos de um processo. Então, como é que nós vamos experimentar isso, né? Como é que nós vamos conviver com essa nova realidade? Isso significará a mudança, por exemplo, daquela parêmia segundo a qual o que não está nos autos está no mundo, quer dizer, de repente o que não está nas redes sociais não está no mundo, o juiz vai ter uma possibilidade maior de primeiro, em segundo, em terceiro grau de jurisdição, ter um conhecimento mais preciso, né, mais contextual daqueles fatos, daquele conflito que está por ser dirimido. Então, o processo eletrônico traz algumas novidades bem interessantes e, na verdade, nós estamos nos acostumando a ele, nós estamos aprendendo a conviver com ele. E para o advogado, aquele que não é juiz, há também um acesso muito bom, muito fácil. Ele, enfim, tem os autos de todos os seus processos disponíveis, né, pela internet, enfim.
né, acho que todos ganhamos, né, e precisamos paulatinamente avançar no sentido de implementarmos mesmo esse processo eletrônico. Perfeitamente. Ministro Augusto César, nós já retornaremos. Eu vou pedir à repórter Carla Santin que nos traga mais uma novidade lá do evento que comemora os 15 anos da Imatra Paraná. Eu estou com a desembargadora Fátima Ledra Machado, que vai nos falar sobre a importância de um curso preparatório para a carreira de magistrado. Quando eu fiz o concurso para magistrada do trabalho, isso há muito tempo atrás, não havia naquela oportunidade nenhum curso de preparação para ingresso na magistratura. Então, era muito difícil você se liberar das atividades profissionais que normalmente as pessoas têm e reservar um tempo para dedicar aos estudos. A importância de uma escola de preparação para ingresso na magistratura está justamente nisto, porque ela permite que os interessados, que os candidatos interessados no ingresso na magistratura se preparem adequadamente para tanto, mediante a existência de professores capacitados, de um ambiente de estudo, de um ambiente de debate, de um ambiente que propicia exatamente a preparação necessária para o ingresso na magistratura. Se eu, naquela ocasião, tivesse tido essa oportunidade, com certeza seria muito mais fácil para mim, né, me preparar para fazer o concurso. Então, creio que este momento é muito importante de deixar registrado a importância real para os candidatos que desejam abraçar essa carreira, que é tão bonita, né? Possuir um local, um ambiente adequado para isso. Ministro Augusto César, quais os principais desafios para o juiz do trabalho hoje no Brasil? Muito boa pergunta. E, na verdade, não haveria uma resposta precisa, né, que fosse definitiva, evidentemente. Mas me parece que o juiz do trabalho, mais do que em qualquer outra área do direito, ele precisa hoje perceber que a causa que está sob a sua apreciação é necessariamente uma causa que se repete na realidade de outras várias pessoas, de certas coletividades, e essa nova compreensão de um direito ecológico, de um direito ambiental, que de alguma forma interfere no ambiente de trabalho, precisa estar presente, porque nós estamos ingressando numa nova realidade processual que envolve, sobretudo, as ações coletivas. Não é fácil conviver com as ações coletivas, principalmente na hora de executá-las. Então, na hora em que o juiz aprecia uma dessas ações coletivas, que são ações sem rosto, ações impessoais, em que os trabalhadores não se apresentam, não se expõem, em que os empregadores não têm aquilo que é da condição humana, que é uma certa tendência a uma retaliação eventual individual, etc., é uma represália patronal. Nada disso acontece no processo coletivo. E essas ações coletivas têm sido muito constantes e tem toda um rito próprio, tem um modo de tutela próprio, de execução específico, há uma certa revolução nos conceitos jurídicos, processuais, enfim. E tudo isso num mundo em que as crises econômicas se sucedem, em que não se pode inviabilizar a atividade econômica, e é preciso, e me parece que esse talvez seja o desafio maior, conciliar essa prudência com a imprescindibilidade de assegurar em todas as circunstâncias, em todas as situações, os direitos fundamentais, aqueles direitos que são condizentes com a dignidade humana, com o princípio da dignidade humana. Me parece que se o juiz consegue encontrar essa fórmula, e ele encontrará essa fórmula topicamente em cada caso, ele estará num ponto muito bom do seu exercício da atividade jurisdicional. Ministro, a Justiça do Trabalho é conhecida por ser uma justiça célere. Ela consegue devolver ao cidadão aquele direito que ele
julgava ter ou julga ter numa velocidade que as outras instâncias não conseguem compartilhar, não conseguem acompanhar. Nesse sentido, a importância da justiça do trabalho para a sociedade brasileira, como o senhor define? A justiça do trabalho proporciona a solução pacífica desse conflito, que é um conflito onipresente na nossa sociedade, que é o conflito entre o capital e o trabalho. Essa celeridade da justiça do trabalho, que a diferencia mesmo de outros ramos do Poder Judiciário, em algumas circunstâncias, em algumas situações, tem gerado um esforço muito grande dos juízes do trabalho. Ela tem um custo, um preço, que é essa eventual estafa, né? Tendo em vista esse compromisso que o juiz do trabalho tem em todas as instâncias com esse propósito de assegurar essa prestação salarial, alimentícia, com a maior celeridade possível. As nossas pautas trabalhistas de primeira instância, por exemplo, são pautas longas e são pautas que criam uma certa estranheza para aqueles que não estão habituados à justiça do trabalho. Mas são essas pautas que nos diferenciam, nos identificam, nos dignificam, porque são elas que permitem que nós tenhamos essa possibilidade de resolvermos com a celeridade possível esse conflito cuja solução não pode esperar mesmo. Eu penso que a celeridade processual vai continuar sendo uma marca da Justiça do Trabalho, uma característica da Justiça do Trabalho, e isso tem algumas implicações na gestão do Poder Judiciário Trabalhista, né? Então, eu, até saudando a nova direção do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, quero que sejam muito felizes o desembargador Altino, a desembargadora Ana Carolina, a desembargadora Fátima, no exercício do seu mandato, e tenho certeza que o serão, mas eu penso que hoje o Poder Judiciário como um todo está voltado a essa necessidade de planejarmos a nossa atuação, de permitirmos que também o juiz do trabalho tenha uma condição de vida adequada, a condição de vida que assegura a todos os jurisdicionados, porque isso é da natureza, da essência do direito do trabalho. Ministro, eu sei que o senhor é suspeito, mas em termos filosóficos, a carreira de juiz do trabalho é a mais bonita das carreiras da magistratura? Eu sou absolutamente suspeito, né? Eu tive vivência como advogado, como promotor de justiça, e foram experiências muito ricas para mim. Eu fiz a opção em determinado momento pela magistratura do trabalho, e penso que, de algum modo, eu fiz a opção pelo trabalho humano, pela percepção do trabalho humano como algo que merecia uma reflexão em especial. É na relação de trabalho que se apresentam com maior intensidade, a meu ver, todas aquelas necessidades vitais, básicas, todos aqueles conflitos que fizeram com que, em determinado momento, os direitos fundamentais ganhassem essa nova dimensão, em que se percebesse que não havia possibilidade de se assegurar direito de liberdade que não tivesse como pressuposto um homem que tinha educação, saúde, alimentação, trabalho digno, porque sem educação, sem saúde, sem moradia, sem trabalho digno, esse homem não tinha condição de ser plenamente livre. Então, a história dos direitos humanos passa necessariamente pela implementação de um direito do trabalho, né? Pela efetividade do direito do trabalho. E pelos meus 20 e poucos anos de experiência como magistrado do trabalho, eu posso assegurar àqueles que são candidatos hoje ao ingresso nessa carreira que eles têm a perspectiva de viver momentos muito bons, momentos muito ricos, muito interessantes. Eu nunca tive a condição de juiz de trabalho como a de um servidor público que cumpre jornada e recebe salário. Eu tenho a experiência de juiz de trabalho como algo que edifica, que me faz bem, que me fortalece
e que de alguma forma me faz com que eu consiga participar em certa medida da transformação social de que somos tão carentes hoje. Perfeitamente. Já retornaremos a essa entrevista com o ministro Augusto César, do Superior Tribunal do Trabalho, mas a Carla tem mais entrevistas, mais entrevistados no evento que comemora os 15 anos da Imatra Paraná. Carla. Dr. Felipe Calvé, como o senhor define a função do juiz perante a sociedade? Veja, a função do juiz, ele como um órgão do poder estatal, ele resolve os conflitos da sociedade. Uma pessoa sempre quando ela se sente injustiçada em algum segmento social, nas suas relações comerciais, suas relações trabalhistas, suas relações familiares, ela sempre recorre ao Estado, ao Poder Judiciário, para o Poder Judiciário, dentro das leis instituídas no nosso país, resolver os conflitos de interesse. O Poder Judiciário é a última ratio, é o último local onde a pessoa, depois de tentar se conciliar, de tentar resolver de um modo pacífico a sua demanda, os seus conflitos, recorre ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, através da aplicação da lei, ele vá pacificar as relações sociais na sociedade. Obrigada, doutor Felipe. Hernani, é com você aí do estúdio. Ministro Augusto César, existem perspectivas para ampliação da carreira de juiz do trabalho, inclusive com a criação de novas vagas? Na verdade, nós temos vários projetos que estão em tramitação, seja nos órgãos internos da Justiça do Trabalho, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no órgão especial, no Conselho Nacional de Justiça também, e, evidentemente, os projetos que já estão em tramitação no Congresso Nacional. Então, portanto, há sim essa perspectiva e há, em rigor, a necessidade mesmo, né, de nós permitirmos que uma certa demanda reprimida, que muitas vezes não se manifesta em números, ela seja atendida por meio da criação de varas de trabalho e de uma condição de trabalho para os magistrados de todas as instâncias, que não signifique seu sacrifício pessoal, né, sua saúde, enfim. Então, há sim, né, vários projetos encaminhados nesse sentido. Ministro, uma das questões que assim, mais encanta quem vai fazer um concurso para a magistratura são essas garantias que a profissão exige para um juiz. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa problemática que envolve a carreira do magistrado, mas que, ao mesmo tempo, formam a garantia de que o magistrado vai poder exercer a sua profissão com a independência que lhe é exigida. Participar do Poder Judiciário é interessante rigorosamente por isso, porque você participa de uma estrutura hierarquizada, mas a sua satisfação pessoal de exercer a judicatura é maior na medida em que você percebe que essas garantias que dizem sobre a irredutibilidade, inamovibilidade do magistrado, elas servem não a você propriamente, não a esse momento quase sublime em que você pode exercer a atividade jurisdicional sem qualquer preocupação de agradar quem quer que seja ou de desagradar quem quer que seja. Você está no processo judicial em que necessariamente não há empate, há sempre um vencedor e um vencido, mas isso não constrange, isso permite que você construa fórmulas jurídicas dentro do sistema, evidentemente, que vão concorrer para esse objetivo que é comum de todos nós, que é a pacificação social. Mas as garantias, sobretudo, como eu falei, elas servem ao jurisdicionado. Se nós não tivermos aquele juiz que está naturalmente vocacionado, em razão de previsão legal, de o sistema assim prever, para prover jurisdição, né, nas causas que são afetas, nós evidentemente que teríamos juízos de exceção, né, juízos de ocasião, o que evidentemente não concorreria
para uma expectativa de uma decisão justa, uma decisão equânime. Então, eu penso que essas garantias elas devem encantar mesmo, mas devem encantar nessa medida. O propósito é o de assegurar à sociedade que esse juiz é um juiz independente. E tanto melhor será a sua decisão, quanto mais consciente dessa independência o juiz estiver. Por ser uma carreira federal, o juiz do trabalho tem uma possibilidade que eu acho muito interessante, aí uma questão aí do ponto de vista pessoal. Mas é a questão da permuta, ministro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco aos candidatos qual a possibilidade que o candidato tem de fazer um concurso em determinada jurisdição de um tribunal do trabalho e depois exercer a sua profissão em outro. Eu estou integrando atualmente o órgão consultivo da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, da INAMAT. E é curioso porque ali eu tenho a ocasião, a oportunidade de recepcionar alguns juízes agora ingressando na magistratura, e não raro algum deles me diz: olha, eu estou hoje magistrado do trabalho na região tal, mas o senhor me reprovou na banca, né, do tribunal e tal. Isso não me constrange, eu fico feliz porque eu vejo que em determinado momento aquele ele candidato... se aprimorou, né? Ou aprimorou, ou de repente ele foi infeliz na oportunidade em que eu arguí e de alguma forma se qualificou, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu penso que seria melhor para o Poder Judiciário, seria melhor para esses candidatos virtuais, potenciais à magistratura, que nós tivéssemos um concurso apenas, um concurso nacional. Eu não sei exatamente qual a fórmula, não tenho essa solução engenhosa, mas que nós permitíssemos que esses candidatos não necessariamente tivessem que ingressar na carreira em outras regiões jurisdicionais, para que só depois, em determinado momento, viessem a ter a oportunidade de voltar ao seio de sua família, dos seus amigos, de suas relações sociais, que são muito importantes. Agora, há um outro lado também, né? Enquanto esse juiz está longe, às vezes até ele desiste de voltar, é verdade, né? É verdade. Ele também conhece esse Brasil continental, esse Brasil que tem uma diversidade cultural, né, extraordinária, né, que tem, enfim, que proporciona, né, experiências muito ricas, muito interessantes. Enfim, nós temos os dois lados da moeda e um dia nós vamos encontrar a solução ideal. Perfeitamente. Já retornaremos. Carla, você tem mais alguém para ser entrevistado, por favor. Desembargador Sérgio, o que motivou a criação do curso preparatório à distância? Nós sempre recebemos muito pedidos de alunos do interior. A escola se organiza principalmente em Curitiba, é onde temos o curso presencial. Como atender esses alunos de fora do próprio estado do Paraná e alguns que vêm para Curitiba apenas para fazer o curso? É um curso presencial de 400 horas, leva todo o ano. Então essa foi uma necessidade que nós sentimos de poder contribuir com esses alunos que fazem o concurso para a magistratura do trabalho, poder dar o mesmo formato, o mesmo conteúdo numa plataforma diferente, para que eles possam estudar na tranquilidade da sua casa, ou no trabalho, no ônibus, por conta da utilização dos tablets e dos telefones celulares, para que ele possa ter mobilidade e também estudar. E como vai funcionar o curso online? O curso já está todo ele gravado e pronto. É o mesmo conteúdo daquele curso presencial que ele teria aqui, concentrado, evidentemente, porque as aulas foram gravadas exclusivamente para o formato em vídeo. Nós não filmamos os professores dando aula no curso presencial. Nós filmamos os professores dando aula para os nossos alunos do ensino à distância. Mas o conteúdo é o mesmo, os professores são os mesmos. Eles terão a oportunidade de se matricular na escola pelo site da escola e ali terão todo o acesso às normas necessárias, os procedimentos de compra da área de comércio eletrônico, farão os pagamentos ali e receberão o acesso ao conteúdo do curso.
Muito obrigada, desembargador. Hernani, é com você do estúdio. Muito bem, nós estamos aqui na Imatra TV. Hoje, uma entrevista com o ministro do Superior Tribunal do Trabalho, o ministro Augusto César, falando sobre as exigências e as perspectivas para quem faz concurso para ingressar na Justiça do Trabalho. Também comemoramos hoje os 15 anos de criação da Imatra Paraná, que é a escola que tem demonstrado uma grande competência na aprovação de alunos para essa carreira que é tão simpática, tão bem vista por aqueles todos que estão terminando o seu curso de bacharel em Direito e que pretendem ingressar na magistratura. Ministro, pergunta que nos chega sobre as novas competências trazidas pela Emenda 45 e se elas alteraram muito as exigências para o magistrado trabalhista. Eu penso que sim. Eu penso que, em certa medida, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela consolidou a orientação de que, em se tratando de ações reparatórias que dizem sobre danos morais e, sobretudo, danos morais decorrentes de vulneração de direitos da personalidade ou de acidentes de trabalho, que essa competência era mesmo da Justiça do Trabalho. Mas também a competência que nos vem e que diz sobre os conflitos intra ou intersindicais, tudo que diz respeito ao direito coletivo, inclusive a greve, ao exercício do direito de greve. Me parece que há uma competência que é trazida pela Emenda Constitucional 45 que é importante, que é fundamental que nós percebamos a sua dimensão, que é aquela que diz sobre a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a validade ou invalidade dos autos de infração que são lavrados pelo Ministério do Trabalho. É preciso que nós tenhamos uma comunicação, um diálogo mais fecundo com esse órgão do Poder Executivo que tenta prevenir o conflito trabalhista, que chega no conflito quando ele ainda está sendo vivenciado. Muitas vezes as nossas decisões na Justiça do Trabalho, e isso com o tempo até tem se reduzido, né? Mas há uma certa monetização do direito do trabalho. Nós asseguramos apenas as indenizações, né? O pagamento daquilo que não foi atendido a seu tempo. E quando nós eventualmente validamos um auto de infração como esse, quando nós executamos uma multa porque o empregador é recalcitrante, porque o empregador não percebe a importância social, a função social que tem, e por isso ele não cumpre as obrigações basilares trabalhistas, de alguma forma nós fortalecemos o sistema e permitimos que ele funcione melhor. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: apesar de haver um encantamento que também é meu a propósito dessa dimensão maior da nossa competência, é importante que nós verifiquemos, nós sempre lembremos que, na realidade do trabalhador, aquele salário que não lhe foi pago, aquela hora extra que ele prestou a mais e que não teve a devida retribuição, aquelas verbas da resilição contratual que não foram honradas e que comprometeram a sua sobrevivência, a subsistência de sua família, isso tem uma importância muito grande na vida desse trabalhador. E a gente não pode esquecer que esse nosso velho conflito é um conflito que tem uma relevância social extraordinária e que não fica a dever à importância, à relevância dessas outras lides que passamos a apreciar com a Emenda Constitucional 45 de 2004, que são muito bem-vindas. Ministro, muitos candidatos acham que basta estudar e passar no concurso. E aí passaram no concurso, bem, agora eu vou ser nomeado e serei juiz. Mas antes de começar a judicar, ele precisa passar por mais um curso.
não só de formação, mas um curso também de aprimoramento na escola judicial de cada Tribunal Regional do Trabalho. Fale um pouco dessa experiência, o que isso pode trazer para aqueles novos juízes que vão entrar em ação, que vão entrar na atividade. Nós começamos a conversa até tratando um pouco sobre isso. Deixa eu tentar aprofundar um pouco. Me parece que uma das novidades mais interessantes da Emenda Constitucional 45 talvez tenha sido exatamente essa, a de institucionalizar as escolas judiciais, sobretudo no âmbito da Justiça do Trabalho. Na minha experiência pessoal, na experiência pessoal dos colegas com quem convivo, o estudo não se esgotou com o concurso, né? Na verdade, nós precisamos estar debruçados sobre as novas compreensões, as novas concepções do direito do trabalho todo o tempo. Só que, na nossa época, o ingresso na magistratura, havia uma certa improvisação. Nós logo estaríamos, eu, por exemplo, tomei posse em 1990 como juiz do trabalho e no dia seguinte eu estava presidindo uma audiência trabalhista quase 3 anos depois de, como advogado trabalhista, ter atuado em audiência. Então aquela é uma experiência traumática e eu sei que traumatizou mesmo, foi somatizada por muitos juízes. Isso hoje não acontece, né? Hoje nós temos a ENAMAT, há um primeiro momento em que o juiz se desloca para Brasília e lá ele permanece por aproximadamente 5 semanas, em que todo o tempo dele deve ser dedicado a essa formação inicial e aí estão incluídas não apenas as noções de direito do trabalho, que presumidamente ele já tem e já demonstrou que tem, mas também conhecimentos de disciplinas correlatas, de disciplina jurídica, de sociologia jurídica, de psicologia jurídica e forense, enfim, algum laboratório também para que ele não tenha essa experiência impactante, né, de primeiro momento. Enfim, além da ENAMAT, as escolas regionais têm um papel fundamental, importantíssimo na continuidade, no desdobramento desse processo. E há, como eu falei inicialmente, uma clara intenção hoje, tanto das escolas regionais como da Escola Nacional, e aí sim me parece que há necessidade de as escolas associativas se engajarem nesse processo, porque é uma questão de lealdade. Se o juiz do trabalho que nós queremos é esse juiz que percebe na concretização do direito do trabalho o seu poder de transformação social, não é um juiz que se apega apenas à letra da lei, que valora a prova utilizando operações aritméticas apenas, mas que tenta sentir o drama social e tenta promover mesmo a pacificação social. Então, se as escolas judiciais têm essa preocupação, é fundamental que haja uma estrutura como essa, que permita a esse juiz que será cobrado, a esse candidato que será cobrado nessa medida, uma formação também adequada nessa medida. Então, me parece que o papel hoje das escolas judiciais, não apenas na formação inicial, mas também na formação continuada, nós precisamos, em todas as instâncias judiciais, nós precisamos, né, estar sempre, ter sempre acesso ao conhecimento jurídico. A onisciência é um mito, ela não existe, ninguém pode dizer que conhece tudo ou mais sobre o direito. Então, o papel das escolas judiciais é primordial, é fundamental, e foi muito bom que a ordem constitucional percebesse a relevância desse processo de formação inicial e continuada do magistrado. Muito bem, nós estamos aqui na Ematra TV com este programa discutindo aqui as problemáticas dos candidatos à carreira de juiz do trabalho, entrevistando o ministro Augusto César, do Tribunal Superior do Trabalho. Carla Santin está no evento que comemora os 15 anos da Ematra Paraná. Carla.
O desembargador Célio, ele foi aluno da Imatra. Doutor Célio, nos conte um pouco sobre a sua trajetória na Imatra. Tá certo. Eu tenho uma ligação emocional muito forte com a nossa escola aqui da Imatra. Fui aluno do curso preparatório há mais de 20 anos atrás, na sequência, depois já de aprovado no concurso, e devo a minha aprovação ao curso preparatório. Fui professor, na sequência, coordenador do curso, diretor dessa escola, participei de diversos momentos históricos importantes e, francamente, estou muito entusiasmado com esta novidade agora, envolvendo as videoconferências, o ensino à distância. Isso tudo é uma marca que vai ficar registrada na história pessoal que levo por aqui. E o senhor teria uma dica para o aluno que vai passar a utilizar a escola de preparatória à distância? Qual deve ser a postura do aluno online? Eu acho que, aparentemente, a grande dificuldade envolve o tema da concentração, né? O aluno deve se relacionar com essa novidade como se eventualmente estivesse em sala de aula, pelo menos com a concentração de sala de aula. Este meio, esse mecanismo, permite talvez até um pouco mais de proximidade com a informação que é transmitida. Sabe? Essa é a sensação que tenho, essa parece ser a grande dica aí. A novidade é bem interessante, acho que isso é muito produtivo em termos de resultado do estudo. Muito obrigada, doutor Célio. Hernani, com você. Muito bem, estamos conversando com o ministro Augusto César, do Tribunal Superior do Trabalho. Queremos agradecer aqui essa sua disponibilidade, ministro, em vir a Curitiba para abrilhantar esse programa em que nós estamos discutindo todas as problemáticas da carreira, da futura carreira de juiz do trabalho para aqueles que agora estão se dedicando a fazer o concurso. Ministro, depois de feito o concurso, o juiz começa a sua atividade e aí ele tem necessidade de não só se expressar pelos autos, como muitas vezes ele é obrigado também a se comunicar com a sociedade. E hoje nós sentimos que os juízes ainda têm uma certa dificuldade em se expressar e em trazer toda a dificuldade do exercício da sua profissão para que as pessoas entendam, para que o público saiba, o cidadão saiba quem é aquela pessoa engravatada que está ali falando alguma coisa, muitas vezes num jargão que ele não entende. É verdade, às vezes nós nos acostumamos a essa linguagem, né, essa gramática jurídica e nem percebemos que uma parte dela é absolutamente incompreensível, né, para a sociedade. Há aí, inclusive, um papel muito relevante das escolas judiciais, que é o que normalmente se chama de media training, que é essa possibilidade de educar o juiz, de apresentar ao juiz as fórmulas de interação com o meio jornalístico, com a imprensa, enfim, que vão permitir que nessas situações de aparente crise, de dificuldade de comunicação, ele se apresente bem, porque o juiz hoje vive aquele dilema entre a necessidade de superar aquele juiz engravatado de gabinete que estava absolutamente ascético, indiferente ao que se passava para além das portas do fórum, etc. Então ele sente essa necessidade de dizer que é ali um ser humano, né, que está a se imiscuir numa realidade entre pessoas e essas pessoas precisam também ter essa confiança nele, etc. E essa natural dificuldade que temos, porque não fomos formados para isso. Então, na hora em que a imprensa nos pergunta, e o meu caro jornalista vai compreender que eu estou retratando uma realidade, absolutamente nada contra a relevantíssima função social da imprensa, mas quando a imprensa nos pergunta sobre algo que diz a respeito de uma decisão que exaramos, é evidente que a imprensa quer ver, quer retratar o lado mais impactante, né? O lado
mais interessante, mais instigante daquele fato jurídico, daquele fato processual, daquela nossa decisão. E, de alguma forma, nos induz a mergulharmos, né, nesse mundo, às vezes, de fantasia, às vezes de apreensão, mas, enfim, que uma decisão judicial ela tem uma intervenção social realmente muito, muito grande, muitas vezes. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas situações e, de alguma forma, reagirmos bem e passarmos a informação que precisamos passar sem abrirmos mão da serenidade, da sobriedade que é inerente à atividade jurisdicional. O juiz não precisa, e, a meu ver, não deve ser o protagonista dessas mudanças, dessas modificações. Ele precisa, sem ser neutro, a neutralidade é um mito e não raro ela esconde uma posição que está, de alguma forma, de adesão a um sistema perverso e etc. Mas ele precisa se apresentar imparcial, ele precisa dizer sobre a solução ideal que ele encontrou para aquele conflito sem pré-julgamento, né, sem bravatas, simplesmente, né, com o grau de civilidade adequado e com a capacidade de comunicação que esses conhecimentos de media training, de alguma forma, proporcionam, é muito bom. E esse novo universo gerado pelas mídias sociais, ministro? Sim. Hoje, a nossa velha, tradicional imprensa, ela não esgota o poder de comunicação social, né? Hoje, muitas vezes, a informação ela se expande por meio das redes sociais. Isso não tem controle. E é bom, de alguma forma, que essa informação seja mesmo democratizada. Eu tenho comigo que, enquanto eu não tiver algum domínio sobre a minha exposição, porque a minha exposição será a exposição também de um juiz, também de um magistrado, e eu preciso ter respeito ao jurisdicionado, eu preciso que ele não tenha em mim a exposição de alguém cuja excentricidade torne duvidosa a solução que eu encontrei para o caso dele, jurisdicionado. Então, enquanto eu não tenho domínio sobre o alcance das redes sociais, eu prefiro me resguardar um pouco e ninguém terá tão facilmente alguma página, né, virtual que me retrate eventualmente e tal. Mas eu sei que as redes sociais elas têm um papel importante, fundamental, e também é necessário, é indispensável que o juiz saiba lidar com elas, né? Sem prepotência, sem arrogância, mas com essa capacidade de passar a comunicação certa, a comunicação adequada. Perfeitamente. Quero agradecer muito a presença do ministro Augusto César, mais uma vez. Muito obrigado por o senhor ter se deslocado de Brasília a Curitiba. Um prazer Foi enorme. muito elucidativo, muito interessante essa conversa consigo. Olha, você que está nos assistindo, daqui a alguns dias já estaremos com o curso de ensino à distância promovido pela Imatra Paraná. Entre no site da Imatra Paraná, faça a sua inscrição e prepare-se para esta carreira tão bonita, tão encantadora, que é a carreira de magistrado da Justiça do Trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Este é o mundo das novas tecnologias e dos espaços de comunicação. A cada dia devemos buscar, trocar e organizar informações para transformar em conhecimento. Conteúdo de qualidade, recursos avançados, linguagem moderna e alta tecnologia. Assim é a Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, a EMATRA. Localizada no centro de Curitiba, a EMATRA possui excelente infraestrutura, com auditórios climatizados, equipados com sistema de áudio e vídeo e acesso à internet.
A EMATRA é a mais tradicional instituição de ensino preparatório para ingresso na carreira da Magistratura Federal do Trabalho. Desde 1998, oferece cursos preparatórios de grande sucesso, que já aprovaram alunos em concursos realizados em diversas regiões do Brasil. No corpo docente, professores reconhecidos em todo o país. São cursos presenciais e de ensino à distância. Entre os presenciais está o tradicional curso preparatório para ingresso por concurso público na carreira de juiz do trabalho. E também o curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Material, Processual e Previdenciário, em conjunto com as faculdades integradas do Brasil. As novas formas de aprender requerem novas formas de ensinar, e a EMATRA está preparada para isso. No ambiente virtual de aprendizagem, a EMATRA oferece excelência na qualificação do ensino. É o curso preparatório para concursos públicos da carreira da Magistratura do Trabalho, realizado por Educação à Distância. A tradição da Escola de Magistrados do Paraná ao alcance de todos, a todo momento e em qualquer lugar. O aluno acessa o conteúdo das aulas e tem à disposição material didático qualificado de forma imediata, sem perder tempo. Além disso, a EMATRA também oferece transmissões ao vivo com a participação de professores convidados de renome nacional que discutem e oferecem novos conhecimentos aos alunos. Assim é a EMATRA. Referência em ensino de excelência e credibilidade com qualidade e tecnologia.